Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais uma aula de sociedade e cultura. Isso mesmo, né? Já está já finalizando basicamente o ano letivo. Então, vocês prestem bem atenção, porque aí é os conteúdos finais aqui que vai ser explorado nas videoaulas, tá? Mas só que hoje é um reforço da videoaula passada. Então, diante da estrutura, né, que já tinha apresentado para vocês, primeiro uma aula mais ali pontual e em seguida uma aula de complementação. E o nosso conteúdo dessa aula de complementação, de reforço ou revisão é a cultura afro-brasileira. Já trabalhei de forma pontual na aula passada. Por que eu estou frisando isso? Porque para quem está assistindo agora pela primeira vez, esse conteúdo, reveja a videoaula passada, não esqueça de rever, tá? Desde já, deixe o seu comentário aqui abaixo, o que você achou da videoaula, seu nome, em qual escola você estuda, onde você mora, deixe tudo aqui abaixo e clique, claro, né, no gostei, no joinha, tá? Não esqueçam. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura das videoaulas aqui, mas também sou professor de Religião. Mas essa videoaula, para não confundir a mentezinha de vocês, é sobre sociedade e cultura, tá? Então, se trata aqui de um reforço, cultura afro-brasileira. Professor, por que você está trabalhando nesse tema? Primeiro, porque a gente está correspondendo aí ao mês de novembro. E a gente sabe que esse mês de novembro é um período de reflexão sobre a cultura afro-brasileira através do processo da consciência negra. Então, diante disso, esse conteúdo foi pensado através dessas questões, tendo como principal ponto algumas características, as diversas características, na verdade, que cercam aí essa cultura que tanto contribuíram, ou seja, os povos africanos, que tanto contribuíram para o Brasil, ok? Então, foi pensando nisso que foi proposto aqui esse conteúdo. Ao mesmo tempo, destaco aqui os nossos combinados da aula remota. Qual é o nosso combinado? Combinado, sobretudo, a realização da atividade. Não adianta apenas assistir a videoaula, fazer a leitura da apostila e não responder a atividade aqui da videoaula, tá? Então, você responda a atividade, tira a foto e envia para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura. Está ocorrendo muito o quê? Né, que, em conversação com os professores, os alunos estão respondendo a atividade, porém estão esquecendo de tirar a foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Então, aí não tem como ele saber se de fato você respondeu ou não a atividade. Tá, pessoal? Mas, aí eu já comunico que na aula passada, eu coloquei atividade na videoaula, não foi isso, pessoal? Lembra que eu coloquei para vocês? Pronto. Hoje não vai ter necessariamente uma atividade, é escrita. Vai ser mais um processo de reflexão que você vai pensar aí no seu eu, no seu silêncio. Eu vou explicar para vocês no final da aula, tá? Para não confundir vocês. Então, vamos lá. Primeiro, revendo a definição de cultura afro-brasileira. Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao Brasil, em sua maior parte, trazida pelos escravizados negros na época do tráfico transatlântico de escravizados, tá? Então, aqui eu trago, para me imaginar, um olhar histórico, mostrando aqui a definição de cultura afro-brasileira, que é a relação entre a cultura africana e a brasileira, através de um processo de influência, de troca de experiência, de saberes, ensinamentos, costumes, enfim. E que começou ali a partir do processo, né, da escravização, tá? Período esse que ficou conhecido como tráfico transatlântico. Então, diversos negros foram trazidos à força, rainhas e princesas foram trazidas às forças de lá dos reinos africanos para trabalhar aqui na mão de obra escrava no Brasil. Então, no Brasil, a cultura africana sofreu também influência das culturas europeias, principalmente portuguesa, indígena, de forma que característica de origem africana na cultura brasileira encontra-se, em geral, mesclada a outras referências culturais. Então, a grande maioria das culturas africanas, elas estão inseridas dentro de um determinado contexto. Ou seja, as culturas africanas estão inseridas aí
no mundo da cultura europeia, está inserida também na cultura brasileira, na cultura indígena. Então, é basicamente aí uma mesclagem de diversas culturas que formam a identidade do Brasil. Então, se eu perguntar aqui, pessoal, qual é a principal religião, qual é a principal cultura da região Nordeste? Vocês não vão ter uma resposta específica. Não, a principal cultura, não, professor, não existe uma principal cultura. Existe aí um conjunto de diversas culturas que marcam a região Nordeste, tá, pessoal? Aí essa é, de fato, a melhor resposta possível, ok? Então, a gente sabe que a região Nordeste, ela ali concentra o maior número de povos africanos durante o processo da escravização. Lembrando que, durante a colonização do Brasil, o Brasil foi colonizado e teve esse contato de forma diferente. A região Sul teve um contato diferente com os povos africanos, a região Nordeste também, a região Norte também, e assim contribuíram para o que hoje a gente chama de uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Então, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e tantos outros têm aí aspectos e elementos da cultura afro, tá? Não esqueçam disso. Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, né, isso é fato, a religião, a culinária, o folclore e as festividades populares, os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, ou perdão, Rio Grande do Sul, foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravizados recebidos durante a época do tráfico, como pela migração interna dos escravos após o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. Aí, aqui é interessante vocês perceberem um pouquinho de história aqui, tá? Ok. A gente sabe, né, que os diversos negros, né, os escravizados, foram trazidos à força da África para o Brasil. Ok. Mas só que a grande maioria deles se focaram, sobretudo, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, porque eram regiões de grande produtividade. Porém, com o fim da cana-de-açúcar, diversos escravizados, já no Brasil, foram trazidos para outras localidades. Então, Rio Grande do Sul passou a receber, Sergipe passou a receber, Pernambuco, Maranhão. Então, esses estados receberam também aí o processo de migração dos próprios africanos que já estava sendo escravizado no Brasil, tá, pessoal? Bom, primeiro ponto aqui que eu vou trazer para você, vou trazer alguns exemplos de como as manifestações culturais afro-brasileiras estão presentes hoje no nosso cotidiano, especificamente da região Nordeste, tá? Então, a semana passada expliquei para vocês sobre a ideia de secretismo religioso. Hoje eu vou trazer através de exemplo. A lavagem do Bonfim, celebração religiosa que ocorre na Bahia, onde as baianas despejam água de cheiro nos degraus e no atrio da Igreja do Bonfim, símbolo do secretismo religioso da Bahia, ao som de palmas, toques de atabaque e cantos de origem africana. A gente sabe também que a Igreja Nosso Senhor do Bonfim é uma igreja ali que tem toda uma representação ligada ao catolicismo. Porém, devido à sua importância religiosa da religião para a cultura africana, ocorre ali um secretismo. Os negros, os escravizados, quando foram trazidos para o Brasil, eles eram proibidos, totalmente proibidos, de praticar qualquer tipo de cultura, hábito, comportamento, atitude, que não fosse aqueles ligados, por exemplo, a os costumes do Brasil. Então, por exemplo, diversas religiões africanas, como a religião muçulmana, como a religião islâmica, não poderia ser praticada no Brasil, somente ali a prática do catolicismo. Então, os escravizados, analisando todo aquele contexto, encontraram uma forma de praticar a sua religião sem ser punidos.
Então, eles começaram aí o sincretismo religioso, entendendo determinadas entidades do catolicismo sendo ali associada a entidades africanas. Então, essa relação, eles conseguiram praticar ali a sua fé, suas manifestações, enfim, suas atitudes e alguns seus comportamentos, e quem estava de fora pensava que eles estavam cultuando o Deus, ou se não, os santos do catolicismo. Porém, no seu interior e na sua essência, aquele conjunto de pessoas ali estavam cultuando, na verdade, suas entidades. Então, essa é a ideia aí de sincretismo religioso. Mas também existe sincretismo cultural, por exemplo, a capoeira, por exemplo, né? A capoeira chegou a um período de ser proibido totalmente de ser praticado. Porém, eles pegaram necessariamente a capoeira, os escravizados, né, os negros, pegaram ali a capoeira e transformaram como um jogo, sendo que, na verdade, era um objeto de resistência, de autodefesa. Então, mas só que eles interpretaram ali, né, colocaram como um jogo. Então, de certa forma, tem ali um sincretismo cultural, tá, pessoal? Sobre as religiões afro-brasileiras, né, existem diversas religiões afro-brasileiras no Brasil, né? Alguns pensam que é apenas a Umbanda e a religião do Candomblé, mas são várias religiões que estão espalhadas por todo o território brasileiro. Então, veja só, a Babassuê tem foco no Pará, Batuque, Rio Grande do Sul, Cabula, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Candomblé em todos os estados do Brasil, cultos do Egungun, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, culto de Ifá, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, Macumba, Rio de Janeiro, tá? Homoloco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Destaco que a ideia de Macumba, como eu falei para vocês na aula passada, acabou sendo generalizada, onde as pessoas pegaram um determinado ritual e com pensamentos errôneos e estereotipados, acabaram aí impregnando algumas ideias errôneas sobre o que define a palavra macumba. Então, diante disso, né, é importante estar sempre prestando atenção e para não praticar intolerância religiosa. Então, antes de você acreditar em pensamentos secundários, leia, busque a informação em pontos confiáveis, busque aí diversos arquivos, estudos que trabalham essa ideia, né? Que já tem um olhar científico sobre, por exemplo, a questão da macumba. E não acreditar em segundos ou terceiros, ou se não falácias que acabam aí sendo reproduzidas no cotidiano. Então, Quimbanda, Rio de Janeiro, São Paulo, Tambor de Minas, Maranhão, Terecó, Maranhão, Ubanda, em todos os estados do Brasil, Xambá, Alagoas, Pernambuco, Xangô, Nordeste e Pernambuco, tá, pessoal? Então, vocês conseguem perceber que existe aí toda uma relação das diversas religiões, que existe aí de cultura afro-brasileira? Pronto. Então, aqui, antes de partir já basicamente para o fim da aula, eu trago uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra. Mas não necessariamente o Dia da Consciência Negra, porque a consciência negra ela tem que ser trabalhada, entendida e vivida todos os dias. E não é apenas uma consciência negra, mas uma consciência humana. Então, não é apenas para ser negro tem que ter consciência, não. Todo e qualquer humano tem que ter essa consciência. Então, a Consciência Negra Brasil é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Prega o seguinte conceito: desde o início da história do Brasil, temos conosco os afrodescendentes, que contribuíram de modo significativo na luta e na busca de um país justo e livre. Somos influenciados por eles a todo tempo, assim como eles são influenciados por nós. Hoje devemos nos unir a eles pela luta à igualdade, assim como fizeram muitas vezes por nós. Então, que fica aí essa ideia, né, de consciência negra, mas, sobretudo, entendendo que diversos negros acabaram mortos, acabaram sendo assassinados, para que hoje a educação fosse igualitária para todos. Então, se hoje eu, professor Marcos, estou aqui sentado
estou debatendo esse conteúdo, ensinando um pouco do meu conhecimento com vocês. Se hoje eu sou formada, porque quer queira que não, determinados negros deram suas vidas, derramaram seu sangue para que eu pudesse adentrar em uma universidade para ser professor de história, ser professor de sociedade e cultura ou de religião, tá? Então, eu, professor Marcos, defendo muito essa bandeira, a bandeira da igualdade, tá? E do combate total às práticas racistas que ainda, infelizmente, acabam sendo aí praticadas e reproduzidas por diversas gerações, tá? E diversos povos. Então, diante disso, que a gente pegue aí esse dia com uma consciência e entendendo o ponto de que como está sendo o meu comportamento na sociedade diante dessa causa? O que é que eu estou fazendo para contribuir para o combate do racismo? Como é que o racismo ele se apresenta a mim? É um racismo velado? É um racismo estrutural? Então, diante disso, façam essa reflexão e o momento da atividade é justamente esse. Vocês irão produzir um texto sobre a ideia de racismo. Como o racismo ele está presente na sociedade atual. Você pode estar fazendo pesquisa em livros, pode estar fazendo pesquisa em revistas, em sites, mas essa é a ideia. Produza um texto sobre como o racismo está presente no contexto atual. Tá, pessoal? Que vocês fiquem em paz. Eu encerro a aula de hoje com o seguinte ponto. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Só precisa ser humano. Vidas negras importam. Fiquem em paz, fiquem bem. Eu espero vocês na próxima aula. Como eu sempre falo aqui, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência enquanto profissional, tá? Enquanto conhecimento científico. E até a próxima aula. Valeu, pessoal!